Estamos ao vivo mais uma vez, mais uma live. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, eu não sei que horas, qual o horário que você está vendo essa live aqui. Seja muito bem-vindo, se de repente é a primeira vez que você está vendo algum vídeo meu, seja muito bem-vindo. Muito prazer, meu nome é Eduardo Araújo, se você não me conhece, eu sou um educador financeiro e eu ajudo as pessoas a sair das dívidas, a fazer o dinheiro sobrar, a aprender a fazer um planejamento financeiro e começar a investir para poder realizar sonhos e atingir os objetivos delas, tá? Então, se é a primeira vez que você está me vendo, se você está assistindo no gravado, seja bem-vindo, tá bom? É um prazer enorme estar aqui junto com você, poder te ajudar. Se você está aqui no meu canal, se você está me assistindo pelo Instagram, pelo Face ou pelo YouTube, provavelmente é porque sua vida financeira deve estar desorganizada, bagunçada, e você quer saber como que faz para se controlar financeiramente. Tá bom? E eu tenho vários vídeos aí, se você ainda não assistiu, procura tanto no Instagram como no Facebook como no YouTube, tem vários vídeos que você pode assistir, pode procurar. E sempre que você quiser, precisar tirar dúvidas comigo, eu abro, não todo dia, mas quase todo dia eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram para você poder tirar suas dúvidas. E também fique à vontade para mandar um direct para mim e perguntar aquilo que você quiser, tá bom? Bom, só para relembrar, toda quinta-feira, ou quase todas as quintas, eu vou fazer live aqui para a gente poder conversar, bater um papo, live sobre assuntos que eu vou escolher e sobre assuntos que vocês também vão mandar para mim. E não se esqueça, coloca um lembrete, coloca um despertador no seu celular para toda quinta-feira você dedicar um pouquinho do seu tempo para você pensar um pouco na sua vida financeira, tá bom? Para você vir aqui participar comigo, para a gente bater um papo legal. Beleza? Então não esquece, já deixa aí se você ainda não colocou. Em todas as lives eu vou enfatizar, tá bom? Faz isso, coloca um lembrete aí no seu celular, coloca um despertador. Para toda quinta-feira às 8 horas você está aqui comigo. Beleza? Como vocês já devem ter visto, não sei se vocês viram, postei até. Hoje a gente vai falar sobre como se programar para sair das dívidas. Tá? Esse vai ser o assunto principal aqui da nossa live. E eu vou explicar quais são os primeiros passos, né? Qual o primeiro passo que a gente tem que dar para poder começar a se programar para sair das dívidas. Principalmente quem tem muitas dívidas tem essa dificuldade de saber qual que é o primeiro passo. Só que eu percebo que um dos maiores problemas até das pessoas que têm muitas dívidas é que elas ficam muito focadas aonde? No problema. E quando a gente foca muito em uma coisa, onde a gente tem muito foco acaba se expandindo. Eu vou explicar para você poder entender, tá? O que acontece? Não sei se já aconteceu com você, quando você começa a pensar em um carro, por exemplo. Quando você tem vontade de comprar um carro ou alguma moto. E aí quando você sai na rua, você começa a ver muito daquele carro e daquela moto. A gente começa até a pensar que as pessoas começaram a comprar só porque eu pensei em comprar aquele carro. As pessoas agora começaram a comprar também. Na verdade, aquele carro ou aquela moto que você queria sempre esteve ali, sempre. A diferença é que você não tinha, digamos assim, ativado o seu cérebro para prestar atenção naquilo. Então, a partir do momento que você foca em alguma coisa, aquela coisa ela expande. Então, o maior problema das pessoas endividadas é ficar focada no problema em si. E isso não é o ideal a ser feito. O que a gente tem que fazer é entender o problema e focar na solução, tá bom? Até porque todo problema financeiro, sem exceção, gente, todo problema financeiro tem uma solução. Então, se você tem muitas dívidas, ou uma que seja, não sei qual que é o seu problema financeiro, mas saiba que ele tem uma solução, tá bom? A gente às vezes precisa, uma coisa, eu gosto de exemplificar da seguinte forma, por exemplo, vamos supor que isso aqui, tá, esse cubo aqui é um problema. Se você ficar muito perto dele, você não vai conseguir entender ou enxergar. Então, às vezes a gente precisa dar uns 2 passos para trás para olhar bem para o problema, né? Olhar assim, entender o problema, para depois a gente fazer o quê? Focar na solução, que é o que a gente precisa fazer, tá bom? Então esse é um dos maiores problemas assim, que eu vejo das pessoas endividadas. Elas focam tanto nas dívidas, aí fica com insônia, dor de cabeça, estresse, tem pessoas que ficam ansiosas, então acabam até o próprio relacionamento, né, com o cônjuge fica uma coisa chata, enfim, tanto que é um dos principais motivos de divórcio é justamente as finanças, as dívidas, enfim, o casal, por também não ter inteligência emocional, acabam como eu posso falar, se desestabilizando por conta das finanças, tá bom? Então, vamos lá, para a gente poder entender um pouquinho como que a gente faz para se programar, então, para sair das dívidas. Qual que seria o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Eu preciso que você preste muita atenção, principalmente se você tem dívidas, tá bom? Então vamos lá.
o primeiro passo é você entender que existe um agente causador. Você precisa tratar a causa raiz do problema. E tem porque assim, ó, as dívidas que você tem, a falta de dinheiro, né, o dinheiro que nunca sobra, a sua falta de planejamento, todo esse caos financeiro que você está vivendo são sintomas, né? São sintomas de quem não controla as finanças. Então, o fato de você não controlar as finanças, esse é seu agente causador. Essa é a causa raiz que você precisa tratar. Você precisa começar a controlar suas finanças, a entender seus comportamentos, a mudar seus hábitos, a fazer um planejamento financeiro, entende? Mudar tudo isso para você começar a controlar suas finanças, e aí você resolve o agente causador e todos esses sintomas, né, as dívidas, vai ser consequência, você vai acabar pagando as dívidas, vai ser tudo consequência. O dinheiro vai começar a sobrar, você vai ter vontade de aprender a investir também para fazer uma reserva. É tudo consequência de você controlar as finanças, de você resolver o agente causador. Entende? Tem até um exemplo muito legal que eu gosto de usar, que a minha esposa é fisioterapeuta, né? Então, por exemplo, se ela tem um... Eu não sou especialista, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para você entender. Analogia aqui. Ela é fisioterapeuta. Se ela recebe um paciente que tem dor, por exemplo, sei lá, dor nas costas, ela precisa primeiro conversar com o paciente e entender como que aquele paciente conseguiu aquela dor. Por quê? Não vai adiantar ela tentar, não sei, fazer exercício ou massagem, enfim, só nas costas. Porque às vezes o agente causador daquela dor nas costas não está aqui nas costas, está no pescoço, está na forma como o paciente anda, entende? Não é exatamente naquele local. Então, ela precisa entender, achar o agente causador para que aquele sintoma ele não volte mais, para que aquela dor nas costas não volte. E na vida financeira é exatamente da mesma forma, exatamente assim. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Por que esse é o primeiro passo? Porque não adianta eu chegar aqui e simplesmente falar para você, ó, você que tem dívida, sabe o que você tem que fazer? Faz uma lista das dívidas que você tem, começa a guardar o dinheiro, sei lá, vê quanto você pode guardar aí por mês para você começar a negociar e pagar. Não vai adiantar se você não resolver o agente causador, se você não for direto na causa raiz. Por isso que eu estou explicando isso aqui para você poder entender, tá bom? Então, essa é a analogia que eu quis fazer com a fisioterapia, né? Que a minha esposa é fisioterapeuta, e eu acho assim que funciona muito bem, cai muito bem dentro das finanças. Então, começa a trabalhar isso em você, tá bom? A gente precisa, não só você que tem dívidas, mas até eu também, nós precisamos ter clareza, definir os objetivos que nós queremos para a nossa vida. Isso até faz parte do processo, do procedimento, né? De você controlar a sua vida financeira. E quando eu digo ter clareza, o que é ter clareza? É você saber aonde você está. É você saber quem você é também. Entender como que você reage sobre as coisas. Tanto que eu até fiz. A gente fez lives aí. Até, o Gilberto até entrou na live, eu lembrei. A gente fez lives sobre temperamentos. Porque isso também faz parte do processo ali de você ter clareza. Entender quem você é. Entender aonde você está. Como que está a sua vida financeira hoje? Se eu te perguntar agora, como que está a sua vida financeira? Você saberia me responder? Ela tá boa? Ela tá ruim? Entende? E aí, a partir disso, você precisa pensar, eu quero que minha vida financeira continue assim? O que eu preciso fazer para que a minha vida financeira daqui 5 anos ela esteja da forma como eu quero que ela esteja? É isso que a gente precisa pensar. É isso que é ter clareza. Tá conseguindo entender? Então faz parte do procedimento sim de você controlar as finanças e sair das dívidas, você também entender isso, ter clareza. Definir seus objetivos, mudar os seus comportamentos. Qual tipo de comportamento que você está tendo que você percebe que está prejudicando a sua vida financeira? Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa análise, essa autoanálise de você mesmo? Qual tipo de comportamento que você faz que prejudica a sua organização financeira? De repente, seus amigos, toda vez que chamam você para comer uma pizza, para ir, para viajar, para fazer alguma coisa, você sempre fala sim. E não que isso seja errado, mas você percebe que isso está prejudicando a sua vida financeira. Você está deixando de guardar, você está ficando com o orçamento apertado. Isso é um comportamento que está te sabotando. De repente, sempre alguém pede ajuda para você, só porque sabe que você ganha bem, mas não sabe que você gasta bem também, você vai sempre empresta seu dinheiro para essa pessoa. Ou, sei lá, seja lá para quem for. Também pode ser um comportamento que está prejudicando você. De repente, toda vez que você recebe o seu salário, a primeira coisa que você faz é gastar, é pagar as contas. E não. A primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe o seu salário, tem que ser prioridade na nossa vida financeira, é guardar. A gente tem que ter uma reserva. Todo mundo tem que ter uma reserva financeira. Então, assim, a gente
tem que mudar os comportamentos, você tem que mudar os hábitos e tem que aprender a lidar de fato com o dinheiro. Isso é muito importante. E o que seria lidar com o dinheiro? E o que acontece? Lidar com o dinheiro tem muito a ver com crenças. Crenças limitantes, né? Eu vou explicar e você vai entender. Então vamos lá. Se você acredita... vou fazer algumas perguntas e responde para você mesmo. Você acredita que o dinheiro é sujo? Você acredita que o dinheiro ele não traz felicidade? Você acredita que só rico investe? Você acredita que não tem necessidade de guardar dinheiro porque você sabe que vai morrer? Para que você vai guardar dinheiro? É nisso que você acredita? Tem uma frase também que fala assim, é mais fácil passar, como é que fala? Se eu não me engano, é mais fácil passar um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E tem pessoas que acabam acreditando nisso e usam isso, né, como justificativa para não guardar, para não investir, para não cuidar da vida financeira. E, na verdade, essa frase, isso daí não significa isso, né? Tem um outro significado, mas não é o assunto do vídeo. Então, assim, a gente precisa primeiro mudar a nossa mentalidade. Porque a nossa mentalidade tem um impacto muito, mas muito grande nos nossos resultados financeiros. Então, assim, se a gente parar para pensar, uma corda, você pode usar uma corda para salvar alguém ou para enforcar alguém. Uma faca, você pode usar uma faca para matar alguém ou para passar ela num pão, que seja. Então, assim como a faca e assim como a corda, o dinheiro, ele assim, na verdade, não é ruim. É o uso dele que faz dele ruim. É a forma como a pessoa utiliza o dinheiro que vai fazer com que ele seja ruim ou não. Então, assim, por que eu estou falando disso, né? Qual que é a ideia? Se você tem uma crença negativa, que ela foi colocada, né, na sua cabeça, enfim, você criou essa estrutura lá na sua infância, você acaba tendo como eu posso falar, uma dificuldade muito grande de lidar com o dinheiro. Essas crenças, essas perguntas que eu acabei de te fazer, se você acredita, nem que seja, não todas, mas em alguma delas, você acaba tendo dificuldades de lidar com o dinheiro. Entende? E você acaba tendo dificuldade de cuidar da sua vida financeira, de pensar no longo prazo, né? Você acaba tendo dificuldade de guardar, de investir. Então, assim, entender as suas crenças negativas, essas crenças limitantes, é muito importante. Faz parte do processo de controlar as finanças, faz parte do processo de você sair das dívidas. Quando nós temos uma crença limitante, é como se fosse um freio de mão de um carro. Então, ele está puxado ali e você, com aquela crença, você não consegue sair. A partir do momento que você entende que você tem uma crença limitante, que aquilo está te impedindo de crescer, está te impedindo de se desenvolver, de evoluir, de avançar, aí você abaixa o freio de mão e o carro começa a andar. E você começa a andar, digamos assim, né? Então, toda crença limitante, ela é aquilo que você acredita que, na verdade, não é verdade. E te impede de crescer, de evoluir. Entende? São crenças até mesmo que vieram lá de trás, da forma como seus pais cuidaram de você, da forma como você cresceu, com as pessoas que você conviveu, que você foi crescendo, né? Que você foi, enfim, que você morou e tudo mais. Então, a nossa infância tem uma influência muito grande também na forma como a gente lida com o dinheiro hoje. Eu até ensino as pessoas que fazem atendimento comigo, no curso também eu falo sobre os sabotadores financeiros que nós temos. Existem 10 sabotadores, que são um conjunto de padrões que nós temos, um conjunto de comportamentos que a gente tem, que eles são criados lá atrás, na infância, na forma como nossos pais criam a gente. Então, se seu pai ou a pessoa que cuidou de você sempre fala para você que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro não presta, que todo rico não vai para o céu, todas essas coisas, você vai crescer com isso na sua mente, com essas crenças, e na fase adulta você vai fortalecer isso, e você tende a não ter uma vida financeira estável, não estável, porque estabilidade não existe, mas você tende a não ter uma vida financeira boa, saudável. Você não vai querer guardar dinheiro, você não vai querer investir, você não vai querer se esforçar para, de repente, ter uma renda melhor, sabe? De fato, atingir a riqueza, quem sabe. Por quê? Porque lá atrás você foi ensinado que o dinheiro era ruim, que o dinheiro era a raiz de todo mal. Então são crenças que acabam te prejudicando, ou melhor, nos prejudicando. Então todo mundo tem uma crença limitante. Todo mundo tem.
seja qual for a área, tá? Mas como a gente está falando das finanças, eu dei os exemplos só de finanças, né, para a gente poder entender. Então, esse é o primeiro passo, gente. Esse é o primeiro passo para você se programar para sair das dívidas. Primeiro você precisa entender que existe um agente causador. Não vai adiantar você pegar um empréstimo para pagar uma dívida sem entender que você tem um agente causador dentro de você, sem entender que você precisa mudar seus comportamentos, mudar seus hábitos, que você precisa aprender a lidar com o dinheiro, que você precisa aprender a entender as suas crenças limitantes. Entende? Então, esse é o processo, né, de você controlar as finanças e sair das dívidas. Por isso que eu falo que sair das dívidas não é só você pagar uma dívida. Porque muitas pessoas fazem isso, até pegam um empréstimo, pagam a dívida, só que daqui a alguns meses, ou até menos, né, às vezes não dá nem um mês, a pessoa já está endividada de novo. Por quê? Porque ela está só resolvendo um sintoma e não um agente causador. Tá entendendo? Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar. Esse é o primeiro passo que você precisa dar, tá bom? É uma autoanálise que você precisa se fazer. Entender que existe um agente causador dentro de você. Se você tem dívidas, é porque você não tem controle das suas finanças. É porque você está tendo ou teve comportamentos que prejudicaram a sua vida financeira. É porque de repente você achou que o dinheiro era a solução do seu problema financeiro, tá bom? Você tem hábitos que te prejudicam, você tem crenças que te atrapalham também. E isso é muito importante, tá bom? O segundo passo que você precisa dar. Agora sim a gente vai para a parte de planejamento financeiro. Agora sim que eu gosto de explicar. Depois de você entender o primeiro passo, agora a gente vai para a parte de planejamento. Você precisa verificar quanto que você consegue guardar por mês para você montar uma reserva voltada para quitação de dívida. É isso que você tem que fazer. Porque não vai adiantar você começar a negociar com os bancos, ou o banco te ligar fazendo uma proposta para você e você simplesmente aceitar sem saber o valor de parcela que cabe no seu planejamento. Ou sem saber, de repente, se você tem aquele valor total para pagar aquela dívida, né? Então agora sim você faz um planejamento, esse é o segundo passo. E como que você vai fazer esse planejamento? Você vai descrever todas as suas despesas, né? Primeiro você coloca lá, vamos lá. Primeiro você vai colocar quanto que você recebe, qual que é a sua faixa salarial. Se você é CLT, é registrado, você coloca quanto você recebe e a data que você recebe normalmente, no quinto dia útil, no dia 20, dia 30, enfim. Depois você vai começar a descrever todas as despesas que você tem. Quando eu falo todas, são todas sem exceção. Supermercado, açougue, você gosta de ir na feira? Anota. Tem gasolina? Você tem custos com gasolina? Anota também. Você paga aluguel? Anota. De repente você gosta de comer uma pizza todo final de semana? Anota. Todas as despesas que você tem que colocar no seu planejamento financeiro. Depois que você fazer isso, aí você vai somar as despesas que você tem e vai subtrair com o seu salário, né? Então vamos supor que você receba R$2.000. Todas as suas despesas deu lá 1.900. Ok, em teoria tem que sobrar aqueles R$100 ali, né? Que está sendo a diferença. Ótimo. Esse é o valor que você tem ali para poder tentar ou guardar, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou você guarda esse valor para poder pagar a dívida, ou você tenta fazer com que você consiga, dependendo do valor da sua dívida, usar esse 100 para pagar a parcela, né, da dívida. Se você negociar para pagar parcelado, pode ser esses R$100. Então a ideia é mais ou menos essa. É você descrever as suas despesas, ver quanto você recebe, subtrair, ver quanto sobra. Se não sobrar, não tem jeito. Você vai ter que reduzir gastos ou você vai precisar aumentar a sua renda. Das duas, uma. Ou você reduz ou faz as duas. Tá bom? Se você percebeu que o seu orçamento está muito apertado, se depois que você fez esse planejamento, você percebeu que o orçamento está apertado demais, não tem de onde tirar dinheiro, começa a reduzir, tá bom? E tenta também, além de reduzir, aumentar a sua renda. Tá? Agora você percebe por que eu falo que primeiro a gente precisa entender o agente causador, primeiro a gente precisa entender os comportamentos, os hábitos, as atitudes, fazer uma autoanálise. Porque, por exemplo, se o seu orçamento está apertado no seu planejamento, você vai precisar ter o comportamento necessário de, por exemplo, determinar que você vai no mercado e, por exemplo, você gasta R$500 por mês. Então você vai ter que reduzir, vai ter que gastar 450, porque esses R$50 vai fazer diferença para você. Então você tem que ter esse comportamento. Você vai ter que ter. Por isso que eu falo, tem que fazer autoanálise, ter clareza do que você quer, definir seus objetivos, pensar lá na frente, pensar no longo prazo, entender quais os comportamentos que você precisa ter
o que você precisa fazer para daqui 5 anos a sua vida financeira estar do jeito que você quer que ela esteja. Você não está conseguindo entender agora por que eu falo dessas coisas? Por que esse é o primeiro passo? Então essa é a ideia. Então você vai fazer o planejamento. Esse é o segundo passo, tá bom? Vê quanto vai sobrar, se vai sobrar, tá bom? Para você ter uma ideia. E aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre quais são as estratégias que você pode usar, né? Se você quita tudo de uma vez, se seria o ideal você negociar. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Terceiro passo, a terceira coisa que você precisa fazer é listar as suas dívidas. Se você tem mais de uma dívida, então aí que você precisa fazer isso mesmo. É aí que você tem que seguir esse terceiro passo, que é listar todas as dívidas que você tem. Como que você vai fazer? Ó, você vai colocar assim, ó, dívida número 1, né? Coloca assim, dívida número 1. Da onde que é? Escreve lá qual banco que é. E aí você vai colocar o valor e também o valor original, tá? E o valor atual que a sua dívida está hoje. Só para você ter uma ideia de quanto só para você ter uma ideia de qual o valor da sua dívida está hoje, tá bom? Só isso. Então, voltando, o que você tem que fazer? Coloca lá, se você tiver, sei lá, 3 dívidas, coloca lá dívida número 1, 2 e 3. Do lado, você vai colocar o banco. Qual banco que é, qual que é a empresa, qual que é a instituição, se é o parente que está devendo, coloca. Depois você vai colocar o valor original, que foi o que você fez lá atrás, e o valor que ela está hoje, atualizado, tá bom? Feito isso, aí, gente, tem um ponto importante que eu queria falar. Se de repente você tem alguma dívida, que você tenha algum bem atrelado, por exemplo, IPTU, dívida de condomínio, IPVA, água, luz, gás, algum empréstimo com algum bem, se você fez algum empréstimo com um bem de garantia, né? Também, essas dívidas, elas devem ser priorizadas. Toma cuidado, você não pode deixar de pagar essas dívidas. Você tem que aumentar sua renda, tem que pagar, porque se você não pagar, você vai perder seu bem. Se você não pagar o condomínio, você perde seu apartamento, ou a sua casa, se você mora dentro do condomínio. Se você não pagar água, luz, você fica sem. Você vai ficar sem esses recursos. Se você não paga o IPVA do seu carro, você vai ficar sem seu carro. Se você tem um financiamento, tem que pagar. Tem que ser prioridade, tá bom? Então eu queria abrir esse parênteses para dizer que se você tem esse tipo de dívida, paga. Não perca tempo. Tá bom? As estratégias que a gente vai falar aqui são para empréstimo, cheque especial, cartão de crédito, dívida de loja, né? Boleto de repente de faculdade que você deixou de pagar. Tá bom? São para esse tipo de dívida. Se você tem alguma dívida, que você tem algum bem atrelado, que se você deixar de pagar você pode perder aquele bem, prioriza, não deixe de pagar. Tá bom? Então, terceiro passo, só relembrando, é você listar todas as suas dívidas. Ok? Perfeito. Qual que é o quarto passo? Agora que é o pulo do gato, né, digamos assim. Você vai escolher qual a forma que você pretende pagar essa dívida. Basicamente, você tem 2 formas. Qual que é a primeira? É você ligar e negociar. Então, você fez seu planejamento, viu que sobrou uma quantidade ali que dá para você negociar uma dívida, você vai escolher, você pode ligar e negociar. Falar, ó, Banco X, é o seguinte, eu tenho uma dívida com vocês, eu queria parcelar em parcelas de R$ 100, que é o que cabe no meu planejamento. Ok, se você viu que essa é a melhor forma para você, perfeito, maravilha. O importante é que você fez seu planejamento, você se organizou, listou suas dívidas, entendeu que você tem um agente causador e tudo mais, você precisa controlar suas finanças, então tá ótimo, tá perfeito. A segunda forma, eu diria até que é a forma mais ideal, tá? Qual que seria essa segunda forma? É você aguardar as propostas, é você montar uma reserva de quitação de dívida e aguardar as propostas. Então, feito o seu planejamento, listou suas dívidas, você viu lá que você consegue guardar R$ 100 por mês. O que você vai fazer todo mês? Pega esses R$ 100, guarda. Não precisa nem investir. Deixa numa conta remunerada, um Nubank que rende todo dia, não, tá? Não sei, deixa em algum lugar ali que você não vai mexer para render todo dia, mas é um dinheiro que está comprometido, é uma reserva de quitação de dívida. Então isso daqui, querendo ou não, vai exigir aquele primeiro passo que eu falei, que é você mudar seus comportamentos, é você ter clareza do que você quer, que é você definir seus objetivos. Porque se você não tiver isso, com certeza você vai deixar aquele dinheiro guardado, você vai olhar para ele e você vai querer gastar. Porque eu sei que isso acontece com muitas pessoas. É igual quem quer emagrecer e gosta muito de chocolate. Se a pessoa quer emagrecer e gosta de chocolate, ela não vai deixar o chocolate na frente dela, ou vai? Não vai. Por quê? Porque se ela deixar, se ela colocar, ela vai acabar comendo. Seria, digamos, uma tentação, né? Só que se a pessoa tem objetivos, ela tem clareza do que ela quer, ela com certeza não vai ceder. Então,
Por isso tem que trabalhar aqueles pontos que eu falei no primeiro passo, tá? Se você está assistindo no gravado, não entendeu, volta, vê qual que é o primeiro passo, entende o que eu falei, tá bom? Qualquer dúvida, se tiver pergunta, manda pra mim. Pode mandar se você está assistindo esse vídeo no YouTube, no Face ou aqui no Insta mesmo. Manda suas dúvidas pra mim que eu vou ter o maior prazer de te ajudar e de te responder, tá bom? Então, voltando. Essa é a segunda forma, é você aguardar as propostas, tá bom? Você vai montar sua reservinha e aí com o tempo, fiquem tranquilos, você que tem dívidas, tá? Principalmente se for empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. Fica tranquilo porque assim, vai chegar uma hora, sua dívida ela vai subir, os bancos vão ligar, eles vão negativar seu nome, eles vão ficar enchendo o saco, vão. Até porque é o trabalho deles, eles querem te ameaçar de alguma forma para receber de você. Mas não se preocupe quanto a isso, tá bom? Não se preocupe quanto a isso, porque é o que eu falo, a sua dívida ela vai subir, porém depois ela vai cair, ela vai descer. Você pode ter certeza. Por quê? Os bancos, eles têm, só para você entender, o banco ele tem um prazo aí de 5 anos para poder te cobrar. Se em 5 anos o banco não conseguir nenhum tipo de negociação com você, o que vai acontecer? O seu nome, se tiver no Serasa, tem que sair do Serasa e o banco ele perde essa... Qual que é a palavra? Ele perde esse poder, né, que ele teria de te cobrar. Ele não pode mais cobrar você, porque já passou o prazo que ele tinha para tentar negociar alguma coisa com você. Então, conforme os anos vão passando, quando dá ali 1, 2, 3, 4, quando vai chegando no 5º ano, o banco ele vai querer tentar qualquer coisa de você. Então, quanto maior a sua dívida, né, está em atraso, maiores são as chances de você conseguir um desconto, conseguir pagar à vista. Por isso que eu estou falando que essa segunda opção é a melhor. Então, relembrando, a primeira é você ligar, negociar e parcelar, ou pagar à vista, né, se você tiver o dinheiro. E a segunda, que foi que eu falei que é melhor, é você aguardar as propostas. Montar uma reserva de quitação de dívida, porque aí quando o banco começar a te ligar, você já vai ter uma reservinha ali. E aí, o mais legal é que eles vão ligar fazendo as propostas. E dependendo do atraso da sua dívida, você pode fazer uma contraproposta. Se eles te oferecerem, você tem uma dívida, sei lá, de 1.000 e estava 5.000. Se eles te ligarem oferecendo, a gente... vai reduzir sua dívida para o valor original de R$1.000. Você pode falar, não, eu tenho 500, vocês querem? São grandes as chances do banco aceitar, porque para eles é lucro. R$500 é lucro, acreditado, mas vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então eles tendem a aceitar, tá bom? Então essa seria a segunda estratégia. Então assim, gente, para você que tem dívidas, basicamente era isso. O primeiro passo, relembrando, é você entender os seus comportamentos, seus hábitos, ter clareza da sua vida financeira, de onde você está, mudar seus comportamentos, sabe? Definir seus objetivos, que é muito importante. Faz uma autoanálise da sua vida. Como que você quer estar daqui 5 anos? O que você está fazendo hoje? Vai fazer com que você tenha os resultados que você quer ter? Vai fazer com que você esteja da forma como você quer estar daqui 5 anos? Você já faz isso como exercício, tá? O segundo passo, aí sim você parte para o planejamento, você faz seu planejamento, vê quanto vai sobrar ali, quanto você tem disponível, né, para você conseguir negociar ou guardar para montar sua reserva. O terceiro passo, você faz a sua listinha das dívidas que você tem. E por fim, o quinto passo é você escolher uma das opções para você negociar, que é você ou negociar e parcelar, pagar à vista ou parcelado, enfim, ou você montar sua reserva de quitação de dívida e aguardar as propostas. Ok? Basicamente é isso. Eu separei algumas perguntas aqui para poder responder para vocês. Perguntas comuns que eu vejo as pessoas fazendo muito, tá? Até às vezes mandam para mim, às vezes eu vejo em outros vídeos também. E eu separei e quis trazer aqui pra gente, para poder compartilhar com vocês. Talvez seja uma dúvida que você também tenha. Então, a primeira dúvida qual que é? Em que momento vale a pena pegar um empréstimo para pagar a dívida? Isso eu vejo muito, as pessoas perguntando muito. E eu acho que acho até engraçado as pessoas acharem o seguinte, tipo, estou endividado, já sei, vou fazer um empréstimo, vou fazer uma outra dívida. Para mim isso não faz muito sentido. Se você não tem controle das suas finanças, essa não seria uma boa opção. Se você não tem controle da sua vida financeira, não é uma boa opção fazer um empréstimo, tá bom? Porque se a gente parar para pensar, você estaria trocando um problema por outro problema. Porque você não tem controle das suas finanças. Se você deixou de pagar uma dívida, está fazendo uma nova dívida, um novo empréstimo, quem garante que você vai pagar esse novo empréstimo, já que você não controla as suas finanças? Então, ao invés de você está achando que é uma solução, só que não é. Você está acabando pegando um outro problema.
Então, assim, eu acho que se você não controla a sua vida financeira, não tem controle das suas finanças, essa não é uma boa opção, tá bom? Você estaria, tipo, achando que o dinheiro é a solução do problema. Em teoria, assim, o dinheiro em si, ele não é a solução do problema, tá bom? Até porque se fosse, quantas pessoas, né? Pegariam um empréstimo, iam pagar as dívidas e ia ficar tudo certo, só que não é isso que acontece. E aí que começa a ter a bola de neve de dívida das pessoas, porque elas estão com o orçamento apertado, aí faz uma dívida, faz um empréstimo, o orçamento aperta mais ainda, aí surge um imprevisto, não consegue pagar o empréstimo, deixa de pagar outra dívida, enfim, meu Deus, só de pensar, a gente já imagina, né? Então assim, em que momento vale a pena pegar um empréstimo? Para responder essa pergunta, para não dizer que não tem um momento certo, existe um momento certo. Quando que é esse momento? É quando você já tem o controle das suas finanças, é quando você já tem seu planejamento, é quando você já entendeu que os hábitos que você precisa ter, os comportamentos que você precisa ter, é quando você já entendeu suas crenças limitantes, é quando você já tem essa clareza da sua vida. Aí é o momento certo. Por quê? Porque você já tem seu planejamento e aí de repente você já quer limpar seu nome, você tem uma dívida só, né? Vamos imaginar uma pessoa que tem uma dívida só e que está começando a controlar as finanças. Se você negocia e paga a primeira parcela, o banco tem até 5 dias para tirar seu nome lá do Serasa. Então, de repente, a pessoa não quer usar a estratégia de adiar o pagamento, de fazer todo aquele, né, de montar uma reserva, de ter que esperar. De repente, ela já quer pagar. Talvez, sim, seja viável ela fazer um empréstimo, paga, quita a dívida com um desconto, de repente, e aí ela fica só com as parcelas daquele empréstimo, como um compromisso financeiro dela. Pode ser que isso resolva o problema dela. Então, talvez aí sim valeria a pena. Eu não recomendo, não indico, mas pode ser que ajude ela naquele momento. Né? Tem pessoas até, por exemplo, que têm várias dívidas. Talvez seja até viável ela fazer um único empréstimo do valor total e pagar todas as dívidas, aí ela fica só com um compromisso financeiro. Pode ser? Pode. Só que você precisa estar com a sua vida financeira organizada, controlada, saber quanto você consegue ali, quanto você tem dentro das suas finanças para poder conseguir fazer um novo empréstimo. Beleza? Então, basicamente essa seria a resposta. Uma outra pergunta que eu vejo muito, eu acho até engraçado, que é a seguinte: uma dica para poder quitar um empréstimo de uma forma rápida. As pessoas fazem empréstimo e querem se livrar logo. Então, você tem duas opções. Primeira é você aumentar sua renda, não tem jeito. Porque se você aumentar sua renda, você vai quitar mais rápido. Talvez até você consiga até um desconto pagando, né, à vista. Então essa seria a primeira opção, você aumentar sua renda. Ou você também pode fazer portabilidade. Quando você faz portabilidade de um empréstimo, por exemplo, um empréstimo que você tem, a ideia é você diminuir a taxa, né? Você vai diminuir a sua taxa. Em teoria, o que acontece? Vamos supor que você tem um empréstimo no banco A e você quer fazer a portabilidade para o banco B. Você vai ligar no banco A, vai falar, desculpa, você vai ligar no banco B, que é para onde você quer trazer, e vai falar, ó, eu tenho um empréstimo no banco A e eu quero fazer portabilidade, porque eu estou achando a taxa de juros muito alta. Então eu queria ver com vocês aí quanto vocês conseguem reduzir para mim para fazer essa portabilidade. O que acontece? O banco B ele vai ligar no A e vai falar assim, olha, o Eduardo está querendo fazer uma portabilidade, tá bom? Pode acontecer duas coisas. A primeira é que o banco A, que é o que você tem um empréstimo atual, ele vai te ligar e vai falar assim, o Eduardo, eu vi que você está querendo fazer portabilidade para reduzir a taxa tal, ou eles vão te perguntar o motivo, você vai falar. E aí você seja sincero e fala que realmente você quer. Talvez o banco que você está com o empréstimo atualmente, talvez ele até reduza a taxa para você sem que você precise fazer a portabilidade. Então, isso já vai te ajudar. Talvez não. Se eles não quiserem, não tem problema. Você faz a portabilidade. E aí tá tudo certo. E aí, o que acontece, né? Na verdade, o banco B, ele vai quitar a sua dívida com o banco A. Tá? Ele vai quitar. Consequentemente, ele vai conseguir um desconto, porque ele está quitando. E ele vai fazer uma nova dívida para você. É isso que vai acontecer. Ele vai fazer uma nova dívida para você, daquele valor que tinha restando ali e tal. Só que ele vai abaixar um pouquinho a taxa para facilitar para você. Então é isso que acontece dentro da portabilidade, tá bom? É uma opção boa, tá, para quem quer tentar diminuir a taxa. Eu indico, não pode haver cobrança, tá? A portabilidade de empréstimo é de graça. Se o banco for te cobrar, faz uma reclamação na ouvidoria, porque não pode, é proibido, tá bom? Você tem direito de fazer portabilidade. Então, quem quer quitar o empréstimo de uma forma rápida, ou aumenta a renda, ou faz portabilidade, ou faz os dois. Tá bom? Bom, tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. Eu fiz algumas propostas de pagamento das minhas dívidas.
e não foram aceitas. Como eu faço para aceitarem? Ó, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa é o seguinte: para de fazer propostas. Some, dá uma sumida, ignora o banco, literalmente ignora eles. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, os bancos, eles não negociam, eles não dão desconto para quem é adimplente, ou seja, para quem paga as contas em dia. O banco só dá desconto para quem é inadimplente, para quem está com dívida atrasada, para quem está devendo há não sei quanto tempo, lá quantos anos. Aí sim eles dão desconto. O que eu sugiro para essas pessoas que estão fazendo propostas e não estão conseguindo ter um retorno, o que eu sugiro é o seguinte: continua focado ou focada em controlar suas finanças, continua montando uma reservinha para você quitar essa dívida. Tá? Com o tempo, eles vão te ligar e eles vão fazer as propostas para você. Porque se você liga para fazer proposta, você meio que está demonstrando interesse, sabe? Eles vão pensar assim, ó, o Eduardo está querendo pagar a dívida, então vamos deixar ele ligar. Ele vai ficar fazendo essas propostas aí, mas não vamos aceitar não. Porque ele está interessado em pagar, então ele vai dar um jeito de aceitar a proposta que a gente vai fazer para ele. Então, assim, não faz propostas. Meu, esquece isso. Se você tem uma dívida, você tem que pensar o seguinte: você tem que fazer com que o banco fique interessado em receber de você. Dá uma sumida. Foca na sua organização financeira. Esquece essa dívida aí por um tempo. Depois eles vão começar a te ligar. E aí eles vão começar a fazer as propostas e até vão dar desconto para você. Você pode ter certeza. Beleza? Então essa era uma das dúvidas. E por fim, tem uma dúvida que é a seguinte: tenho muitas dívidas. Qual que eu tenho que priorizar para ir quitando, né? E aí eu já respondi até no decorrer dessa live aqui, mas eu vou falar de novo. O que você precisa levar em consideração quando você tem muitas dívidas? São duas coisas. A primeira é a consequência, a segunda é o planejamento. A consequência, que eu falei, se você tem alguma dívida que tem algum bem atrelado, prioriza. Tem que ser prioridade máxima, porque se você não pagar, você perde o seu bem. Então é isso que você tem que analisar. Se você não tem, se a sua dívida não tiver esse tipo de consequência, não tem problema. Mesmo se ela, independente do valor, se uma é mais alta que a outra, tipo empréstimo, você tem uma dívida de empréstimo e cartão de crédito, fica tranquilo. Monta sua reserva de quitação de dívida, que uma hora ou outra eles vão começar a ligar. E quem fizer a melhor proposta, você vai e paga, tá bom? Então você tem que levar em consideração a consequência e o planejamento. Por que o planejamento? Você tem que verificar quanto que cabe dentro do seu planejamento para você pagar a parcela ou pagar o total à vista, enfim. Porque não, imagina, você negociar uma dívida e nem sequer olha no planejamento. Quanto cabe dentro do seu planejamento de parcela? Aí cabe R$ 200 e você negocia 300. Como é que você vai pagar? Aí você negociou e nem tem condições de pagar. Entende? Então é isso que você tem que levar em consideração para quem tem muitas dívidas e não sabe qual priorizar. Tá? Faz isso. Classifica. Você precisa entender qual que é a consequência e olhar dentro do seu planejamento. Tá bom? É isso. Bom, gente, era isso. Essas são as dúvidas que eu vejo as pessoas perguntarem mais, né? Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma, tá bom? E de novo, se você tá assistindo, tá me ouvindo falar agora, porque você ficou até o final, seja no gravado, né? Não sei se você está vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, mas qualquer dúvida que você tiver, manda pra mim, pode perguntar, tá bom? Coloca nos comentários, se você se sentir à vontade, vai lá no meu Instagram, manda um direct. Por que eu falo no Instagram e não falo no Face? Porque o Facebook, eu até utilizo, você pode mandar também, não tem problema. Não tem problema não, pode mandar pelo Face também, tá bom? Mas eu falo pelo direct porque na minha mente eu acho que as pessoas usam mais o Insta hoje do que o Face, né? Mas eu não sei. Então manda na onde você se sentir mais à vontade. E lembrando, quase todos os dias eu abro a caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Manda sua dúvida. Se você não quiser mandar dúvida, pelo menos olha lá as respostas que eu dou das perguntas das pessoas, que talvez a dúvida de alguém era a mesma sua, tá bom? E se você está assistindo no YouTube e não me segue no Instagram, vai lá, vou deixar uns links na descrição para você me seguir, tá bom? Ou de repente você está assistindo pelo Instagram, mas nem me segue, então me segue, tá bom? Porque quase todos os dias, praticamente todo dia, eu posto um vídeo novo dando dicas de como você sair das dívidas, como fazer o dinheiro sobrar, como você faz um planejamento financeiro, como começar a investir também, que isso é muito importante para a nossa vida financeira. Tá bom? Espero de verdade que você tenha gostado. E quinta-feira que vem a gente tem live de novo às 8 horas. Já deixa agendado aí, já marca um lembrete, já coloca no seu despertador, tá bom? Dedica, gente, um tempinho para a sua vida financeira. Não se esqueça, a nossa vida financeira é uma área muito importante também. Ela tem que ser tratada com carinho, com cuidado, com prioridade. Infelizmente as pessoas não pensam assim. Então,
Pensa dessa forma, porque é muito importante. Pensa no longo prazo, pensa como você quer estar daqui 5, 10 anos, pensa na sua aposentadoria, tá bom? Então aproveita que você consegue fazer isso agora, tá bom? Não deixa para fazer isso mais tarde, porque talvez mais tarde seja tarde demais e você não consiga se organizar para ter uma vida financeira melhor lá na frente, tá bom? Gente, obrigado, muito obrigado mesmo, e a gente se vê na próxima live ou no próximo vídeo.